Lógica da canalice. O Globo, 31 de março de 2001. Quando alguém me diz que o comunismo é coisa do passado, que advertir contra ele é açoitar um cavalo morto, tenho às vezes uma certa suspeita de estar conversando com um canalha. Não que o sujeito o seja necessariamente, mas a rigor somente um canalha descontaria 1,2 bilhão de pessoas que ainda vivem sob a tirania comunista como uma quantidade negligenciável, um infinitesimal no infinito. Somente um canalha desprezaria como irrelevantes os 40 fuzilamentos mensais de mulheres chinesas e seus respectivos médicos que se recusam a praticar aborto. Somente um canalha se persuadiria de que, só porque meia dúzia de firmas americanas estão ganhando dinheiro em Pequim, como se já não tivessem faturado outro tanto na Rússia de Lenin, o comunismo se tornou inofensivo como um rinoceronte de pano. Somente um canalha fingiria ignorar que, após a dissolução da União Soviética, nenhum torcionário do KGB foi demitido, muito menos punido, e que a maior máquina de espionagem, polícia política, terror estatal e tortura institucionalizada que já existiu no universo, com um orçamento superior ao de todos os serviços secretos ocidentais somados, continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Somente um canalha induziria o povo a ignorar essas coisas para que, quando a revolução que se prepara no Brasil com dinheiro do narcotráfico tomar o poder, ninguém perceba estar revivendo a tragédia da Rússia, da China e de Cuba. Nota de rodapé. Note-se que o texto é de 2001, mais de um ano e meio antes de Lula ser eleito presidente pela primeira vez. Fim da nota de rodapé. Não é preciso ir para o exterior, basta olhar para o Brasil mesmo para ver a força monstruosa que o movimento comunista, seja lá com que nome for, pois ao longo da história mudou de nome muitas vezes ao sabor de seus interesses do momento, vem adquirindo a cada dia que passa. Só para dar um exemplo, a difusão de ideias comunistas nas escolas, da qual muitos brasileiros ainda nem tomaram consciência e que outros insistem em ignorar propositadamente, entre eles o ministro da Educação. Nota de rodapé. O ministro da Educação em 2001, ano de publicação deste artigo, era Paulo Renato Souza, que ocupou o cargo entre janeiro de 1995 e janeiro de 2003. Fim da nota de rodapé. Já passou da fase de simples doutrinação para a do direto e franco estupro das consciências. Em milhares de escolas oficiais, professores pagos com dinheiro público usam de sua influência e de seu poder não apenas para instaurar o culto de líderes genocidas e o mito da democracia socialista, mas para intimidar e punir qualquer criança que não consinta em repetir seu discurso magistral. A mais leve divergência, às vezes a simples dúvida, sujeita o aluno ao constrangimento diante dos colegas, incutindo nele o temor pelo futuro da sua carreira escolar e profissional. Meus próprios filhos passaram por isso e recebo mensalmente dezenas de e-mails com relatos de situações similares. Chamar a isso propaganda, doutrinação, é brandura terminológica de quem não quer ver a gravidade do que se passa. E o que se passa é que o terrorismo psicológico já impôs seu domínio sobre os corações infantis, preparando-os para aceitar como coisa normal, inevitável e até boa, um governo de assassinos e psicopatas como aquele que ainda vigora em Cuba e que já vigora nas regiões sob o domínio das Farc. Em face disso, os brasileiros reagem, encobrindo fatos com palavras, amortecendo a consciência do perigo mediante chavões soporíferos, exibindo aquele ar de calma fingida que trai o medo, o pavor de encarar a realidade. Direi que isso é ingenuidade? Não. A ingenuidade não tem a astúcia verbal requerida para tamanho autoengano. Um leitor, todo empombado de falsa ciência, me escreve que o comunismo não foi mais violento do que as guerras de religião, o Santo Ofício, a queima de bruxas ou a noite de São Bartolomeu.
Com aquele ar sabe-tudo de professorzinho de ginásio, cita o horror de Montaigne ante a crueldade das guerras civis de seu tempo e conclui que a violência sempre esteve presente nas diferentes fases da história. Nada como uma frase feita para um brasileiro brilhar falando do que não sabe. Nada como um belo chavão para igualar, numa pasta verbal uniforme, as mais prodigiosas diferenças. A Inquisição Espanhola, o tribunal mais cruel de que se teve notícia antes do século XX, matou 20 mil pessoas ao longo de 4 séculos. O governo leninista completou cifra idêntica em poucas semanas. Ademais, quase todos os exemplos de crueldade em massa observados ao longo da história se deram por ocasião de guerras, seja entre estados, tribos ou grupos religiosos. A repressão soviética foi o primeiro caso de violência estatal permanente contra cidadãos desarmados em tempo de paz. O exemplo proliferou. Quando os alemães começaram a enviar judeus a Auschwitz, 20 milhões de russos já tinham sido mortos pelo governo soviético. Mesmo ao término da sua obra macabra, em 1945, o nazismo, com toda a máquina genocida montada para esse fim, não tinha conseguido igualar a produtividade da indústria soviética da morte. Sob qualquer aspecto que se examine, o socialismo não é de maneira alguma uma ideia recente que se possa discutir tranquilamente como alternativa viável para um país, ou que se possa, sem crime de pedofilia intelectual, incutir em crianças nas escolas. É uma doutrina hedionda, macabra, nem um pouco melhor que a ideologia nazista, e que, para acúmulo de cinismo, ainda ousa falar grosso em nome da moral, quando condena os excessos e violências incomparavelmente menores que seus adversários cometeram no afã de deter sua marcha homicida de devoradora de povos e continentes. Tão logo aceitamos a lógica infernal da sua propaganda, obscurecemos nossa inteligência, perdemos o senso da verdade e o senso das proporções. Perdemos até o senso do antes e do depois. Incutem-nos, por exemplo, a noção de que a guerrilha brasileira foi a única saída que lhes foi deixada pelo governo repressor, que em 31 de março de 1964 fechou todas as portas à oposição legal. Mas como pode ter sido isso se a guerrilha começou em 1961, sempre dirigida e financiada desde Cuba? Dizem-nos que a Operação Condor foi uma conspiração internacional entre ditaduras para sufocar movimentos pacíficos e democráticos. Mas como pode ter sido isso se a tal operação só surgiu tardiamente em resposta ao movimento armado tricontinental dirigido desde Havana e financiado com dinheiro soviético? Mediante as lições dos mestres socialistas, desaprendemos até o senso instintivo da ordem temporal dos fatos. Acreditar nessa gente, ainda que por breves instantes, é desmantelar o próprio cérebro, é destruir em nossas almas a capacidade para as distinções mais elementares e autoevidentes. Por isso já não tenho mais paciência com pessoas que consentem que seus filhos sejam submetidos a esse tipo de estupidificação. Por um tempo imaginei que fossem apenas idiotas, covardes ou preguiçosos. Mas a idiotice, a covardia e a preguiça têm limites. Ultrapassado um certo ponto, transformam-se na modalidade mais requintada e sutil de canalice.